Que Então. saudade, telespectador, que eu estava de vocês. Não consigo ficar longe de vocês. E aí eu vou desaprendendo também a apresentar. Talvez, pode ser que eu... Brincadeira. Tá piadista, né, hoje. Gente, último episódio dessa temporada de 2022. Eu tô muito feliz, porque a gente vai fazer esse episódio. Vou falar seu nome artístico. Lógico. Dimitra Vulcana. Seja bem-vinda. Mais conhecido como Doutora Drag. Doutora Drag. Doutora, que honra encerrar essa temporada contigo. Muito bom, fico muito feliz de te receber aqui. Que bom que rolou, que você tá morando em Salvador, né? Então, agora moro lá na Bahia, soteropolitana. Tem sido uma experiência totalmente diferente de sair de Minas Gerais, aquele lugar que eu morava que era mais conservador, e agora eu cheguei num lugar que as pessoas são mais progressistas, têm consciência de classe. Salvador É muito bacana, assim. E passar por uma eleição que foi tensa, então foi interessante também experimentar outras reações das pro pessoas. Nordeste, né? Nossa, Porra, que delícia. que delícia. Gostoso demais. E como é que foi isso? Vou pra Salvador. Então, né, a gente passou por uma experiência muito estranha durante a pandemia, porque antes a gente tinha um plano de se mudar para Portugal, meu marido e eu. E aí a gente lá passamos 3 anos organizando a vida e tudo mais. Vocês chegaram a falar disso publicamente, né? Sim, sim. Sim, é. E aí me organizei para ir para Portugal, e a ideia era ir em março de 2020. E passamos planejando desde 2017 para março de 2020 irmos. Em fevereiro, meu chefe falou: olha, melhor você pegar a licença lá para abril, porque tem que ter outra professora para chegar e tudo mais. Tudo bem, quem esperou 3 anos, espera um mês. E aí, 18 de março, foi decretada uma pandemia, e aí a gente tá aqui e sobrevivemos, né? Não por esforço do nosso presidente, mas sobrevivemos. Mas sobrevivemos. É isso. E aí, Salvador. Aí, no meio da pandemia, você passa 3 anos tentando despregar as raízes do seu interior. Para quem não sabe, eu sou do interior, né? E aí, não fez sentido ficar ali mais. Então, qualquer lugar seria legal. Mas por que não Salvador, que é uma cidade assim que eu fui uma vez, fui 2, fui 3. Então você já tinha uma relação com Salvador. Todas as vezes que eu pude viajar, sei lá, nos últimos 10 anos, eu poderia conhecer outro lugar. Não, vou para Salvador. E aí ia para Salvador. Então acabava que temos uma relação gostosa com a cidade. E tem sido gostoso ali. Eu sou assim com o Rio, sabia? Antes de fazer a Perifacom, eu tava quase indo embora pro Rio, porque eu tava meio sem perspectiva. E aí eu sempre tive essa mesma relação que você tem com Salvador com o Rio de Janeiro. Eu falei, Sempre volta, né? Falei, acho que eu vou trabalhar com discussão de segurança pública lá no Rio, velho. Vou discutir política de drogas, sei lá, vou fazer esses rolês. Alguma coisa tem que acontecer com essa cidade. Eu vou pra lá. E aí acabou rolando Perifacom, mas, nossa, eu super entendo essa coisa de criar uma relação de afeto com a cidade. Salvador, para mim, acho que foi simbólico passar as eleições num lugar mais progressista como o Nordeste é. Até mesmo mentalmente falando. Sabe quando você vai no supermercado, na fila, as pessoas reclamando do preço das coisas e dando nome, por que o preço daquilo tá assim, por que o petróleo tá daquele jeito, até conversando com a senhorinha, olha, eles estão lucrando lá. Ou seja, as pessoas têm consciência do que está acontecendo em volta, e isso foi super gostoso para mim, de estar em vários lugares e espaços que eu transitava, desde comprar uma cenoura e uma abobrinha no supermercado, ou ir para beira da praia, ou sei lá, ir na academia, qualquer ambiente, ou dentro do ambiente acadêmico também. Então isso para mim foi interessante no sentido de, caramba, eu tô num lugar que pelo menos as pessoas estão com a revolta, e com a revolta parecida com a minha, ou seja, tem está canalizado aquilo ali de forma similar, e eu acho que isso diminuiu, assim, sei lá, uns 200% a pressão do ano eleitoral, sabe? Agora, em Minas já era diferente. Aí, em Minas, apesar de que nessas eleições... Surpreendeu, né? Numericamente, surpreendeu também. Então, não sei como que seria subjetivamente estar nesses espaços, mas... E o doutor é de uma formação acadêmica? Me conte. Então, o doutora não é para poder, né, bater a carteira, nada disso, mas era uma brincadeira. A Dimitra nasce ali juntamente com a possibilidade do Bolsonaro ganhar as eleições. Assim, em 2018 a gente já falava sobre isso. E eu tinha um podcast que falava sobre LGBTs. E eu estava finalizando o meu doutorado.
Pra quem não sabe, quando a gente tá finalizando o doutorado, a gente não tem energia mental pra nada. Mas eu não sei de onde eu tirei essa energia, mas eu queria canalizar a Dimitra Vulcana. E eu pensei, por que não um canal, drag, doutora drag? E aí eu contei pra uma amiga minha, que inclusive fez a vinhetinha, que é um chicletezinho, que foi eu contando pra minha amiga, a namorada dela, na verdade a esposa dela, fez a vinhetinha na hora ali e pegou. Eu falei, olha que isso vai ser bacana. E aí eu me organizei pra poder lançar o canal entre o primeiro e o segundo turno de 2018. Então você tá nessa leva dessas pessoas que estão disputando a esquerda e entenderam que é importante ocupar esse lugar na internet. Desde 2016, começando pela pauta de identidade, depois tentando entender ali quem era eu mesmo no mundo, eu mesma no mundo, e depois ali que 2016 eu falei assim, tem mais coisa aqui, tem mais caroço nesse angu e eu preciso entender mais também para poder comunicar com as pessoas. E aí, eu acho que chegamos um pouco tarde, assim, em relação ao Olavo de Carvalho, que não pode falar nada sobre isso agora. Meu, essa coisa de disputar a esquerda com novos instrumentos assusta para quem tá dentro desse rolê quadrado que é a esquerda institucional, né? E eu acho que a partir de 2018 eles perceberam que existe algo muito potente acontecendo e algo potente que inclusive reverbera, porque existe aquela piada, né? Isso aqui não existe fora do Twitter, mas eu acho que existe um movimento de retroalimentação em várias instâncias, de militância, militância de base, e de como que isso sai da internet, volta para a base e existe uma retroalimentação ali. Não é o todo, não é o único trabalho a ser feito, pelo contrário. Eu falo que esse trabalho de ocupar a internet, se a gente fosse pensar o cenário político, imagina um grande mosaico cheio de pecinhas, e ali tem uma pecinha que ela é muito importante, não pode faltar para não perder aquele desenho do todo, que é esse trabalho na internet. Mas ele é necessário, ele não é o suprassumo, ele não é a essência de tudo, mas ele é como talvez uma peça que dá liga e que quando a gente afasta e olha para o desenho, faz sentido o que está acontecendo ali, sabe? Então, eu gosto de usar essa metáfora para as pessoas entenderem que existem tarefas e atividades e elas todas são importantes e elas se complementam, elas se juntam ali, elas meio que criam uma, uma amálgama, alguma coisa ali que faz com que aquilo faça sentido e seja necessário. Agora, se tirar essa peça, temos um grande problema. Mas você falou que você entende que uma galera começou a perceber que é importante disputar a internet, mas ainda tem uma galera que se recusa, né? Porque a gente sempre vê essas piadinhas, influenciador, que não sei o que, como se fosse algum problema. Usando como demérito, inclusive, como se isso fosse um não trabalho ou um trabalho não interessante. E aí não tem como. Se você vai tirar aquela peça desse grande mosaico chamado cenário político Brasil 2022, ou até um cenário global, a gente tem grandes problemas. Inclusive, eu acho que a esquerda, a gente precisa tentar entender como que ela se articula e se organiza, não só no Brasil, assim, em termos de usar as redes. Como ela tem se articulado e usado as redes fora do Brasil. Assim, outras esquerdas, como que elas têm usado? Eu estou pensando nisso porque eu lembro da Luna, por exemplo, que é lá do Vietnã, que faz um trabalho super legal e inclusive, encontrou eco aqui no Brasil com outros militantes de esquerda que produzem para a internet. E aí, como é interessante a gente ver como que ela desmistifica, mostra, por exemplo, como que até o próprio Estado americano, o estadunidense, no caso, utiliza ali sua máquina de desinformação para falar sobre o Vietnã e de como que esse trabalho, que é um trabalhinho, mas que juntando dentro desse mosaico, ele funciona, sabe? Então, eu queria até entender como que a gente poderia ir além ainda do que a gente está fazendo enquanto esquerda, de como que as outras esquerdas estão fazendo isso, porque temos um movimento de ascenso, de autoritarismo, e isso não é só aqui no Brasil. Então, como que isso se articula e no mundo que está tudo conectado com as redes, mesmo que a gente ainda tenha uma parte da população que não acessa essas redes sociais. Você fala da questão das esquerdas e a disputa. A gente tem uma questão aí com as pautas de costumes, né? A gente perde muito, né? E eu sinto que a gente sai muito perdedor. Vou dar um exemplo meio tosco, talvez, mas que me lembra agora é que a Márcia Tiburi estava dando um baita de um piti no Twitter porque colocaram Alexandre Frota
no Ministério de Transição lá do Lula. Inclusive, você que está assistindo, em algum momento você vai fazer parte dessa coisa de transição, porque quantas pessoas tem nessa transição, meu Deus. Enfim, e aí o demérito todo era porque em algum lugar ele tem muitas questões problemáticas, ele foi um aliado do governo do Bolsonaro, passou aí por um rebrand, inclusive foi um dos caras que propôs, eu vi que, né, que a última coisa que ele propôs foi acompanhamento psicológico para mães e pais de pessoas trans, né? Então você vê que é um cara que ajudou. Eu tenho um mapeamento, já fez piada, né? também sobre uma mãe de santo, né? Não, ele é um cara que você olha e você pensa, caramba, o que aconteceu? Mas eu não quero ser injusto, porque eu já falei isso várias vezes aqui no podcast. Eu sou a pessoa que já fez piada com gays. Meu amigo foi me contar que era gay, eu falei que ia bater nele de lâmpada. Eu tenho uma foto com o Feliciano. Eu tenho coisas do meu passado que eu também não me orgulho. Eu acho que todo mundo tem, na verdade. E aí ela ficou, mas esse cara, e aí sempre volta mas ele é um ator pornô, o que ele tem Não é um ator pornô, né? Já foi. E o que ele tem a acrescentar pra cultura? Pô, se você olha a movimentação que ele teve depois que ele virou uma pessoa progressista, foi um cara que trouxe muitos projetos e conseguiu aprovar muitas coisas importantes, inclusive para a pauta das mulheres. Né? Eu não sabia disso, eu fui informada, eu li muito depois. Meio que não foi só um rebranding, não é só uma casca. Eu não posso falar muito sobre o Alexandre, mas eu acho que a gente pode pensar sobre um fenômeno, por exemplo. Se a gente que é progressista busca um mundo melhor, longe dessas opressões e tudo mais, como que a gente não vai acreditar ou crer que exista a possibilidade de mudança das pessoas? Porque se não existe essa mobilidade, como que a gente vai, então, avançar em relação a qualquer pauta? Porque, então, não vai ter mudanças em nível pessoal para poder acontecer nada em nível estrutural. Então, eu acho estranho a gente não acreditar nessa mobilidade. Inclusive, eu vi até uma frase interessante, mas agora eu não vou conseguir resgatar, mas era justamente de uma pensadora falando de como que a gente pode ser injusto quando a gente não crê e não dá crédito para essa mudança. É lógico que a gente pode dar uma mudança, crer nessa mudança e ficar ali, tô dando crédito, mas estou de olho. E eu acho isso interessante. Ou então, estou aqui de forma crítica, né? Porque as pessoas acham que também é tudo meio 8 ou 80. Que bom que mudou. Que bom que é interessante haver essa mudança, sabe? E você falando de pautas morais, que é o gancho interessante. Eu acho que quando a gente vai muito para as pautas morais, a gente até perde a essência do que é ser esquerda. Porque a gente não pode falar mais de aborto, a gente não pode falar mais de avanços nos direitos das pessoas LGBTs, a gente não pode falar de direitos de pessoas trans mais especificamente, ou seja, se não for hora de não falar de drogas, não pode falar de desencarceramento, a gente não pode falar de nada disso, mas é isso que nos define enquanto esquerda? É nos livrarmos de todas as opressões? E criar um mundo, né, que seja mais saudável aí para todo mundo conviver, viver e ser menos explorado. Então, assim, o que nos caracteriza enquanto esquerda, ainda pensando na questão de classe, e aí a gente vai recuar tudo, e eu vejo que recuar parece não ser a solução. Por exemplo, olha as chilenas, olha as argentinas, olha as pautas que às vezes têm se mobilizado aqui na América Latina como um todo. Que horas que vamos mobilizar, né? Assim, eu sei que a mobilidade, ela está acontecendo ali, inclusive pelas mulheres. Se não fossem as mulheres, a gente estaria perdido, né? Tem uma coisa que me incomoda muito, assim, eu vou dar um exemplo. Na hora de puxar voto, vou dar um exemplo racializado, aos negros, indígenas, mas na hora de ocupar outros lugares, por exemplo, até eu fiz a piada desses ministérios aí de transição, não se vê a participação dos negros. Não, coloca aí no ministério lá contra a desigualdade racial, não sei se é esse nome exato, mas quando, tipo, tem um ministério de saúde, uma coisa assim, outras discussões que estão dentro de saúde, própria educação, a segurança pública, não, aí são as pessoas brancas, aí que é um fenômeno que acontece muito, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tá no rolê nerd. Então, tipo, nunca... Saiu Pantera Negra agora. Nossa, quantos convites para participar de podcast. Mas quando saiu Batman, tipo... Não, not today. Tipo...
coisas que têm a ver com minorias, eu gosto, tudo bem, obviamente. Inclusive, esse Pantera Negra tá maravilhoso. Eu te conheci falando sobre pauta do movimento negro, por exemplo. Então, tudo bem, mas, pô, tem outras coisas que eu posso falar. E quando a gente volta para esses outros lugares, de novo, né? Os LGBTs ficam falando de LGBTs, não. Aí o assunto que é mais importante, a gente deixa os homens cis héteros discutir. Sim, eu, por exemplo, na pandemia eu falei sobre epidemiologia, como o Covid se transmite, coisas que naquela época a gente estava aprendendo naquela curva de aprendizado, eu estava falando sobre isso. Mas eu não fui convidado para esses outros lugares, tal qual eu era convidada, por exemplo, para ir, sei lá, em podcasts específicos. Sempre mais a pauta LGBT é o que me move para chegar nos espaços, e não, sei lá, falar de bioestatística, que naquele momento era super interessante para poder entender aquelas modelagens que falavam assim, olha, poderíamos ter mais de 500 mil de mortos se o presidente não fizer nada, sabe? Uma coisa assim, por exemplo. Então, esses espaços ainda parece que a gente não consegue chegar sempre. Algumas pessoas chegam, mas parece que existe um grande filtro para a gente não chegar lá. E eu acho mais ainda que de como que qualquer homem branco, hétero, cisgênero consegue um destaque muito fácil, e a gente fica ali na labuta para É, alcançar esse espaço ainda. e alguns deles, às vezes, até com esse papo de, tipo, são a esquerda identitária e tal. Então, assim, tem nada que me irrite mais que chamar de identitário. Por quê? Porque quando você chama as pessoas negras, racializadas de identitárias, significa que o branco, ele não é uma identidade, né? E a Ele não é identidade do racializado. bonito é o quê? Ser branco é o quê? Ser cisgênero é o quê? Ser hétero é o quê? A identidade é só dos outros. Eles são lidos como seres universais, né? A minha narrativa é importante, vocês são secundários, né? Você que lute. Você que lute. Luta aí, minha filha. Boa sorte. Ai, leve sua pauta. Quando a gente leva a pauta mesmo, de fato, aí também fala que estamos caindo em identitarismo, porque tem coisas mais importantes para acontecer. Eu sinto que é como se a classe trabalhadora, né, que é isso, né? Também eu sinto que tem essa coisa da classe trabalhadora tá ali, e aí ela não tem gênero, ela não tem cor, ela não tem sexualidade, né? Ela é só não uma grande flui massa. para lugar algum. A classe trabalhadora, ela é LGBT. A classe trabalhadora é negra. A classe trabalhadora, ela é feminina. Inclusive, a classe trabalhadora feminina tá lá trabalhando em duplas jornadas, triplas jornadas, fazendo trabalho de graça, inclusive. Então, O que é as trabalhadoras domésticas, né? A classe que demorou anos, né, depois para conseguir conquistar direitos trabalhistas. E aí eu sempre faço essa analogia que cara, essa mulher que assume esse cuidado da casa, esse cuidado dessas pessoas, ela acaba sendo uma ferramenta importante para que, mano, esse cara seja um bom executivo. Por quê? Porque ele não faz a comida dele, ele não limpa a casa dele, ele não limpa a roupa dele, e aí ele pode executar o trabalho dele. Então o trabalho dessa mulher é essencial para a manutenção, inclusive, do privilégio dessas pessoas. minha mãe começou a trabalhar como doméstica aos 7 anos de idade. Mas ela nunca foi doméstica, porque ela foi a menina que saiu da roça para morar aqui em casa. Aí a menina que fazia tudo, que olhava criança, uma criança olhando outra criança, uma criança limpando a casa, uma criança cuidando da casa até a adolescência. E aí, na primeira chance, ela casou com qualquer um que poderia ser meu pai, no caso, né? Não, e são essas discussões que a gente precisa. Por que a gente precisa fazer discussões feministas? Porque a gente ainda tem uma manutenção de uma política de escravidão, né? De uma mente. Exatamente. Você quer um exemplo bem arquitetônico? O quartinho de empregada. É a coisa que mais, talvez, eu acho simbólico, porque vai existir hoje nessas estruturas, todos os apartamentos antigos têm o quartinho, que é um lugar, às vezes é um apartamento grande, mas você entra um quartinho deste tamanhozinho, um banheiro deste tamanhozinho, isolado da casa, isolado dos sujeitos ali, e eu acho aquilo ali uma arquitetura hostil e simbólica de um exemplo claro, né? Total, a gente se mudou, né? Eu mudei com a minha mãe, a gente foi para um apartamento, a gente conseguiu achar aqueles apartamentos grandes, mais antigo. E Com aí, certeza tem esse espaço. Sim, aí a gente olhei para minha mãe e a gente falou, meu, isso aí é depósito, pelo amor de Deus. Lá em casa é depósito. E é louco, porque todos os chuveiros da casa é a gás, mas o que seria do banheiro da trabalhadora doméstica é de luz, como é que fala? De energia elétrica. Lá de casa, onde tem esse banheiro,
não dá, tipo, tem o vaso e não tem um espaço para você sentar de frente pro vaso. Você sentar no vaso. Não tem espaço. Tipo, já tem uma parede assim, com um espaçozinho, você levanta a perna e vai não tem box, né? Então você vai pro espaço que cai a água do chuveiro. Não é, E era um cano sem energia. Lá não tinha nem energia. são coisas simbólicas, né, que mostram aí essa mente escrava, que é uma coisa que remete à escravidão, né? E é muito louco, porque a gente precisa tocar nesses assuntos e discutir essas coisas, porque são atravessamentos de raça e classe e gênero que tá aí, cara, e não sobrevoam a classe trabalhadora. Eu sempre falo isso. Eu falei pra Sabrina, falei pro Jones, eu tenho uma sensação que as pessoas ainda estão presas, uma parte da esquerda ainda tá presa nessa ideia de que a classe trabalhadora tá no chão de fábrica. Nem chão de fábrica mais tem, cara. Estamos vivendo outro fenômeno de uberização, depois da reforma trabalhista, né? Criaram formas de explorar totalmente diferentes e deram nomes diferentes para a mesma coisa, que é a exploração em um nível mais extremado que a gente não consegue ter noção. A pessoa não tem mais a bicicleta dela, a pessoa não tem mais a moto dela, porque às vezes é alugado, ou não tem o carro dela para trabalhar, no caso de Uber e entregador de aplicativo. E essas pessoas que estão trabalhando, elas são racializadas, elas são LGBTs. Algumas, a gente vai ver uma minoria feminina pelo próprio espaço de estar se expondo, né? A gente sabe que, no caso, por exemplo, uma conhecida minha estava precisando de trabalhar e iria para o aplicativo, não foi por medo, por sofrer qualquer violência além das que já está exposta. E aí a gente vai vendo como que nós estamos cada vez mais apartados e cada vez mais essas pessoas são eliminadas da plataforma com um clique ou por um robô, por um bot ou qualquer outra coisa. Então, se a gente não pensar que cada vez mais a gente tem formas extremadas de explorar as pessoas, formas de que a tecnologia avançou. Você gosta do mundo nerd, eu gosto do mundo nerd. A gente sempre imagina um universo tecnológico que a gente poderia trabalhar menos, ter mais tempo para lazer, sei lá, para ler, para praticar uma arte, fazer alguma coisa. E aí a tecnologia, ela não só não nos salvou, como ela está cada vez mais nos aprisionando em dados, nos aprisionando em formas de explorar, em formas de trabalho cada vez mais precarizado, e isso afeta muito mais pessoas racializadas, LGBTs, mulheres, PCDs. Então a gente começa a perceber de como que nesse mosaico, voltamos lá para o mosaico, de como que essas peças também se encaixam, e não tem como a gente não falar das identidades e de como que elas se organizam dentro dessa relação capital, trabalho, exploração, como que isso está funcionando. E cadê aquele velho chão de fábrica? Ele está sendo transportado para outras formas, inclusive formas que que fica difícil das pessoas se organizarem. A gente vê... Sim, eu ia falar disso, né? A ausência dos sindicatos. Porque, por exemplo, sei lá, a gente estava... Pode falar palavrão aqui? Pode, caralho. A gente tá puto com o patrão, sei lá, vai tomar um cafezinho, rola fofoca, encontrar tal hora, as coisas vão se articulando, se articulavam mais fáceis. Agora, se a gente tem um trabalhador apartado, inclusive fisicamente, a gente começa a ver como que fica difícil de organizar esses trabalhadores. A gente vê o trabalho que o Galo lá faz, por exemplo, que meio que utiliza a rede social e também a base e vai movimentando e retroalimentando de um lado para o outro para funcionar ali, né? E não é só o Galo. E a gente vê que outras lideranças também estão emergindo. E são novas formas de explorar, então tem que criar novas formas de contra-atacar a exploração. Nossa, essa coisa de novas lideranças emergindo, de novo, a gente vai voltar... Eu acho que porque eu comecei na militância muito cedo, né? 2013, né? Relativamente muito cedo, né? Tinha 17 anos e tal. Inclusive, fui presa um dia antes do meu aniversário. Eu lembro o dia que você foi presa. O dia antes do meu aniversário, que eu era adolescente. Você tava com... Na época que você tava com cabelo rosa? Não, isso aí foi aquelas que foi presa várias vezes.
A produção olhando pra minha cara. Não, isso aí foi, isso aí já tava fazendo perifacol, não, esse dia foi horroroso também. É porque eu vi em vídeo, então, e aí a gente vê, e só vê, e depois cadê a Andresa, e a gente ali, sem saber o que fazer, né? Sensação de impotência. Não, Nossa, totalmente, eu assim. quase não dormi direito aquele dia, Não, porque eu fiquei com crise de ansiedade. várias pessoas ficaram... E aí, uma outra amiga que tinha mais contato com você, ó, já sabemos, já tá tudo certinho, já se organizou. Não, foi um Aí negócio eu assustador. respirei. Foi um negócio assustador, né? Era um movimento de Facebook ainda, a gente tinha mais voz no Facebook antigamente. Cara, essas então, essa coisa que eu ia trazer de, tipo, de ter tido contato com 2013 e entender como 2013 foi muito importante para minha formação política, porque depois eu fiquei 4 anos no MPL, recebendo formação política, e eu tive a sorte de ir para um movimento social que sempre esteve conectado com outros movimentos. Então, para mim, era normal, tipo, estar um dia fazendo uma ação de travar a rua com os indígenas, que inclusive é importante, a gente pode até falar sobre isso, que quando a gente fica, que a gente tá fudido, porque assim, essa galera tá fazendo travamento de rua, que é um instrumento de luta político importante. A gente não é contra o travamento de luta, a gente é contra usar esses instrumentos para praticar fascismo, entendeu? E contra a democracia, que já é frágil. Nem sabemos se é uma democracia mesmo. Né? Democracia para quem, né? Porque é isso ainda, a gente fala, muito se fala, nossa, a gente vai entrando num vortex. Mas vamos lá, aqui. Já sei onde você tá indo, o ponto lá do furacão tá guardado. A gente fala dessas novas lideranças, é importante entender esses instrumentos da internet, porque é isso, ele vai servir para trazer um MBL da vida, um Kim Kataguiri, mas ao mesmo tempo ele vai trazer um Galo, que é uma figura importante, que vai usar desses instrumentos, WhatsApp, vídeo, mensagem, que vai articular essa classe trabalhadora que o patrão, a figura do patrão nem existe, né? Ela tá ali orbitando, punindo, vigiando, tirando a plataforma, inclusive, fechando portas para essas pessoas, e aí fica difícil da gente se organizar. E você falando de se organizar com movimentos e de como que isso é importante. Cara, isso é um baita, um puta aprendizado pra gente, assim, da vida, quando a gente começa a se organizar, a entender a pauta e de como articular o ódio. Eu sei que viemos aí de muitos anos complicados, mas eu acho que para 2023, ou para agora, você que está ouvindo agora, articule o seu ódio. Fala aqui para essa câmera. Você que está me ouvindo, eu quero para você agora que manifeste, brote do fundo do seu coração um ódio imanente contra tudo que está aí, mas não igual o Jair. Contra tudo que está aí em termos de exploração das nossas identidades, da nossa força de trabalho, e direcione o seu ódio. Porque o que acontece? A gente tem muito ódio e esse ódio se explode nas redes e às vezes até de forma caótica. Quando a gente está se organizando, parece que você pega o seu ódio e faz, sei lá, uma genkidama, sabe? E vai juntando todo o seu ódio e canaliza, e aquilo ali tem uma instrumentalização positiva para a luta. Então, quer seja o que qualquer movimento, gente, até uma associação de bairro, a gente precisa se organizar e não precisa também falar, mas agora, nesse momento da minha vida, não estou falando que você deve agora largar tudo e correr. Não, dentro do seu tempo, conforme as suas necessidades, conforme a sua realidade, é sempre interessante você conhecer, pelo menos, ou vai lá, dá um rolê de vez em quando com o pessoal do movimento, troca relações com essas pessoas e começa, inclusive, a, de certa forma, ver como que você pode se encaixar, sabe? E aí você vai ter um ódio canalizado, porque a gente está precisando de muito ódio, porque, igual a gente estava falando da democracia fraca. A democracia é tão fraca que nunca foi a gente nunca soube para quem ela necessariamente. A gente sabe, mas a gente, usando de uma metáfora, a gente sabe que ela é para um grupo específico de pessoas. E aí agora nós temos um sistema que construiu, sei lá, tijolinhos e destruiu tudo. E não destruiu só o tijolo, destruiu a base. Então, vai precisar de muito trabalho, vai precisar de muita coisa para a gente poder reconstruir o mínimo. E ainda vai ser muito difícil. Né? Você falou do organizar o ódio, eu fui lembrando do Mano Brown, né? Que saiu agora o documentário, e aí ele fala assim, a gente precisa organizar o ódio, né? E essa coisa, ela é muito importante, assim, porque a gente... Acho que a gente às vezes fica tão anestesiado, né?
E eu não tô falando esse lugar, tipo, o pão e o circo. Não, é uma anestesia tipo, esse é o único lugar que eu posso estar, essa é a única possibilidade que É uma existe. sobrevivência É, também, né? é. E é muito louco, assim, eu fui ficando mais velha, assim, trabalhando com as coisas que eu trabalho hoje, e aí eu fui entendendo que, meu, como é importante esse lugar de acreditar e sonhar com uma nova perspectiva, né? E voltando atrás lá da conversa nossa, né, vamos de novo colocar o nosso mosaico. O que que a gente quer para o futuro? Qual é a nossa utopia? Ah, mas um coletivo que o que podia ser feito agora era se organizar urgentemente para dar cestas básicas, sabendo que aquilo ali era enxugar gelo. Mas as Aham. pessoas também precisavam daquilo. As pessoas têm fome, né? Exatamente. Então, por exemplo, tinha militantes que se organizavam, acordavam cedo e tinham tempo e conseguiram se dedicar para aquilo, porque naquele momento era o mais importante. Aham. E toneladas de alimentos foram distribuídas por vários coletivos, pelo MST, porque naquele momento aquilo era necessário. Agora, pensando no futuro, fazendo um planejamento, o que poderia ser organizado ali em nível de comunidade, pensar um cursinho popular, o que mais que a gente pode organizar para também chegar na juventude, se organizar junto à juventude, outros elementos que vão sendo construídos ao longo do tempo. Então, são etapas, talvez, não necessariamente uma coisa vai anular a outra, mas a gente precisa de trabalhar como cooperação. A cooperação é o que nos leva a qualquer lugar. E a gente esquece da cooperação porque a gente vive num mundo que está dizendo para a gente que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso. Somos nós que somos nossos empresários, empreendedores da nossa jornada. Não, querido. Você não é o seu empreendedor. Você não é o empresário. Você não é o administrador da sua jornada. Quem administra a sua jornada é quem tem o poder. E ele fala para você que você deve administrar a sua jornada. E aí você acredita nisso piamente e você quer trabalhar enquanto os outros dormem. Olha, se você puder, se dentro das suas condições materiais, durma. Porque não vai adiantar nada dependendo do contexto. E aí, lógico que a gente tem que pensar no contexto e na realidade de cada um. Mas trabalho enquanto eles dormem é uma ideologia dominante de dizer que você tem que se esforçar, se matar, e aí você vai ganhar o sucesso. E a resposta é, talvez não. Na maioria das vezes, não. Porque quem tem o sucesso é a exceção que justifica e confirma a regra. Mas eles não querem nos mostrar isso. Querem mostrar a exceção como o caminho daquela utopia que você está chegando. E essa utopia, ela é individual. É você sozinho caminhando, vencendo as batalhas da vida e chegando lá ao fim e falar, eu venci. Todo mundo, quando chega nesse lugar, fala, eu venci. E por que não nós vencemos? Temos. É. E aí, de novo, cadê a cooperação? Cadê os ensinamentos que a gente teve de cooperação? A gente, quando começa a militar, a gente começa a ver um novo mundo. Inclusive, a mente nossa é totalmente da ideologia dominante. Para quem não sabe, ideologia dominante, as ideias de um tempo, é as ideias dominantes. Então, vivemos no mundo capitalista, as ideias são dominantes, são do capitalismo, são liberais, dizendo que você tem que empreender. E aí, não é porque você também não pode ser empreendedor. As pessoas. Não, tem um lugar, eu sempre falo, tem um lugar de empreendedorismo que ele não é substituto a direitos trabalhistas. Exatamente. Por exemplo, eu dou aula de empreendedorismo. E aí, quando eu cheguei lá no campus, que eu dava aula, eu tenho uma colega que já me acompanhava das redes sociais. E não me conhecia ainda como amigo, nem como professor, nem nada. Aí tá assim, mas como é que você vai dar aula de empreendedorismo, hein, Dimitra? Desse jeito, eu dando aula de empreendedorismo. Por que não ensinar as pessoas a planejar, organizar, né? Por exemplo, vamos fazer a revolução. Quem vai planejar essa bagaça aí? Quem tá com a planilha de Excel da revolução? Cadê a planilhinha de Excel aí Custos. dos custos? Ou seja, não é pegar as coisas, a ideologia, as ideias dominantes e jogar tudo fora. É aproveitar aquilo de uma forma que a gente pode subverter. Lenin já falava isso num livrinho que chama Tarefas Revolucionárias para a Juventude. Então, olha só que legal. Eu dou aula de empreendedorismo. Eu não vou falar para os meus alunos que trabalham enquanto eles dormem. Você que dá ideias meritocráticas. Não, entenda seu lugar no mundo. Quais são as chances, qual é a sua realidade, o que você pode fazer? Ah, você quer montar um negócio para ajudar a sua família? Vamos montar.
que você precisa? Você precisa de fazer um plano de negócio, você precisa entender quem é seu mercado, porque essas coisas são do nosso momento, a gente precisa entender mesmo. Agora, você não pode botar na cabeça que se você começar a mexer com criptomoedas, com não sei o que lá, que aí você vai virar um grande empresário milionário. Não é assim que as coisas funcionam. E tão menos Exatamente. esquecer ainda que você virar empresário, você vai querer explorar outras pessoas. Não, calma. Então, assim, e não quer dizer que também que você tem uma mente ou uma ideia socialista do mundo, você não deve ser empresário. Se a pessoa ela é um pequeno empresário e ainda pode pagar as pessoas bem, que legal. Que legal. Melhor do que um patrão que quer te tratar como PJ, mas quer te tratar como PJ no contrato, mas na relação quer te tratar como CLT. Olha que complicado. Então, as coisas não podem ser nem 8 nem 80. E ainda volta lá no. Eu tô segura. Eu adoro que tem uma luz ali que eu falo olhando pra ela. A utopia. A utopia tá ali. E aí o horizonte ainda continua sendo cooperação. Se a gente largar a cooperação das nossas mãos, a gente não chega em lugar algum. E a gente esqueceu o que é cooperação. A gente, quer dizer, né, nem todo mundo esqueceu. Porque, por exemplo, de onde eu venho, a cooperação faz parte das nossas vidas. Mas como uma forma de estratégia de sobrevivência. Por exemplo, hoje eu não moro lá, mas minha irmã estava morando, por exemplo, num sítio. E eu falei, por que você não volta para nossa casa? Ela, como assim? Você está casada, você está com filhos, você está desempregada, você precisa ir para um lugar onde a gente tem cooperação. Ela, como assim? Ó, sua madrinha mora na rua de cima. Tem uma amiga de mãe que mora na esquina. Tem sua amiga e eu sou outra amiga de infância. Você vai ter uma rede de mulheres que vai te apoiar ali. Você quer mais cooperação do que isso? Do que morar numa outra cidade, em que você não conhece as pessoas, em que todo mundo ali está imbuído de individualismos. E no meu bairro, ali era todo mundo por todo mundo. Então, por exemplo, minha mãe morreu quando eu tinha 18 anos. Eu criei um irmão de 15 anos e uma irmã de 7 anos. Não foi eu que criei. Foi uma rede de mulheres em cooperação, de sororidade, elas não sabiam o nome de nada disso. E muitas amigas da minha mãe me ajudaram a passar por essa fase da minha vida. Cooperação. Se não fosse isso, nossa, eu não sei o que seria de mim cuidando desses meninos, meu Deus. E como foi isso? Nossa, Andresa, assim, ó, já tem, né? Eu fiquei até emocionado falando. Já tem 17 anos. Eu tinha 18 anos, minha mãe ali no bairro, tinha um grupo de mulheres que ela realmente, assim, sabe aquela pessoa que no bairro tem uma figura de liderança contra homens machistas? Aham. Então minha mãe veio de um contexto de agressão, separou do meu pai e tudo mais, e quando ela via mulheres nesses contextos, ela tentava assim, vamos ali arrumar um emprego, vamos fazer alguma coisinha, e era muito dificultoso, geralmente esses homens criam esses ambientes assim para elas não trabalharem, Aham. para sufocarem essas mulheres. Então minha mãe tem essas amigas da vida e tudo mais. Ela também era costureira, ela começou a ter uma pequena empresa, inclusive. Não era uma empresa de bairro, assim, que tem Aham. os vizinhos ali. E aí minha mãe tinha um problema de coração, porque veio da roça e tudo mais, e lá na região, geralmente as pessoas têm Chagas, doença de Chagas, Aham. então ela tinha doença de Chagas no coração, e aí sempre foi aquela mãe que falava assim, eu vou morrer cedo, você tem que fazer isso para os seus irmãos, se eu morrer você vai ter que fazer, sei lá, vou pagar isso para você, seu cursinho de inglês, aí você vai ter que fazer a mesma coisa. Então ela sempre teve Aham. essa, Essa visão, essa né? visão de que ela ia morrer cedo, eu achava que era bobeira dela. E aí, com 39 anos, ela um dia saiu para almoçar com os amigos e voltou no estacionamento, ela já caiu ali, entrou em coma, ficou 2 semanas e aí simplesmente morreu. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tenho 2 irmãos para cuidar. E aí eu fui tocando ali o pequeno negócio e tudo mais. Fiquei 7 anos tocando esse pequeno negócio, tentando entender o que eu fazia, né, da vida. Eu queria ser professor. Eu só queria dar aulas, e inclusive hoje eu dou aula. E aí eu fui fazer administração justamente para poder entender mais ou menos ali como é que funcionava uma dinâmica de pequeno negócio. É muito difícil ser pequeno empresário no Aham. Brasil, assim, em qualquer governo, às vezes alguns governos ajudam, outros não, mas até pelo impacto da globalização, que engole a Aham. gente, né? O pequeno empresário não é um grande empresário que vai ali, não é isso. É uma dinâmica de que você é um pequeno empresário e a qualquer momento você deixa de ser pequeno empresário porque Aham. no outro dia você é engolido. E aí, minha mãe morreu, fiquei com esses 2 irmãos mais novos para cuidar.
E aí, o que me ajudou muito foi essa rede de cooperação de amigas, né? Então, trabalhava de dia, estudava à noite, às vezes eu levava minha irmã para a faculdade comigo, porque não tinha ninguém para olhar, mas às vezes tinha essas vizinhas que poderiam me ajudar a olhar, que eram amigas da minha mãe, na verdade. Então, é, rede de apoio foi uma coisa muito interessante, e uma rede de apoio feminina, inclusive, assim, de Aham. cooperação entre mulheres. E mulheres que não necessariamente sabem de militância, sabem o que é mansplaining, não tem nada, não tem a teoria, mas tem uma prática muito linda, sabe? E eu acho que, sei lá, se eu tivesse nascido num bairro de classe média, eu acho que eu estaria ferrado. Eu não teria Não, dado é. conta. Eu Eu não teria moro. dado conta. Eu mudei, eu não sei nem o rosto da minha vizinha, eu nem vejo, assim. Eu não sei você, né? Eu tenho 6 anos, acho que 7 anos que eu saí desse bairro. Aí meu Aham. irmão ficou lá, meu irmão casou, ficou lá, e atualmente minha irmã está lá. Mudar de bairro pra mim foi um choque. É estranho, porque eu sou aquela pessoa, oi, bom dia, não sei o que lá. Então foi estranho e foi meio doído, assim, sabe? Aham. De que lugar é esse? Não é meu lugar, não, sabe? Mas hoje eu consigo meio que balancear as coisas melhor. Mas aí, voltando, né? Se fosse num bairro desse, minha vida é minha vida, eu sou responsável pela minha vida, empreendedor da minha vida. O motivo o sucesso, minha carreira, quem faz sou eu. Se tem criança, não tem criança, o problema é meu, ou talvez do Estado, depois intervindo. Enfim, então, E como é essa coisa de criar na rede social, assim? Como é que você equilibra? o Que não é primeiro, fácil, né? primeiro equilíbrio que eu seleciono bem uma parte do que eu sou para colocar nas redes sociais. Por exemplo, eu sei que eu sou biscoiteira. Mas assim, eu gosto muito de mesclar, de falar de coisas sérias até coisas mais banais, porque eu acho que balanceia muito interessante, de forma interessante. Mas eu não gosto muito de expor as minhas pessoas. Tipo, por exemplo, eu já vi foto de marido de fulano, irmão de fulano. Eu não coloco as minhas pessoas, eu não, low profiles, não coloco ninguém, nem amigos, nem sobrinhos, nem ninguém. Eu coloco fotos. Então eu tento meio que separar um pouquinho da minha vida pessoal para ter tipo um pouquinho de refúgio para não ser tão assim, sabe? É tanto que, por exemplo, às vezes no Twitter as pessoas falam: "Nossa, Dimitri, às vezes você é tão paciente". Aí meu marido lendo aquilo ali, achando de rir. Tipo, não. Aí eu falo: "Não, gente, eu escolho ser assim, é uma escolha". E eu deixo muito claro para as pessoas que a gente escolhe o que a gente mostra nas redes, porque existe um fetiche nas redes sociais de que a aparência que tá ali é a essência da pessoa. Cara, não é. Até respirei Ali fundo. é a aparência. E aí a gente escolhe. Inclusive, mesmo se a gente quisesse se mostrar desnudado pro mundo, a gente não consegue se mostrar também, porque você não tá ali toda hora tweetando. Você tá ali, às vezes, por exemplo, você está tweetando uma parte do seu dia. Então, Aham. não dá pra você também desnudar. Então, eu acho que já sabendo que não dá pra desnudar, você escolhe qual é o seu editorial ali, né? O Aham. meu é um pouquinho de almoços veganos, um pouquinho de biscoitagem na academia, um pouquinho de marxismo, um pouquinho sobre pauta LGBT e um pouco costurando com outras pautas que à medida que eu vou vendo outros criadores também. E eu gosto muito de compartilhar conteúdo de outros criadores. A esquerda não faz muito isso, não. É. Agora, para a esquerda ampla como um todo, Aham. eu acho que a gente tem que ter o hábito de se retweetar, compartilhar os conteúdos, porque acaba que nem sempre a gente vai concordar 100% com, Aham, com, e tá com, tudo com os bem. criadores. Eu não vou concordar com você e você comigo, e que bom, porque se você tivesse 100% de acordo comigo, teríamos algo muito errado aqui nessa Aham. mesa. Então a gente tem que meio que aprender a essa cooperação. Eu amo, é muito professor. Eu amo. O professor pega um tema da aula, né? Ele vai dando exposição e vai voltando para a palavra-chave do dia. Eu não pensei, gente, olha, eu não saí de casa falando, eu vou falar de cooperação. A palavra-chave do dia, a, a palavrinha do dia da aula é cooperação. Não Cooperação. foi, mas acaba que brotou, que bom, né? É bom quando a gente não pensa o que vai falar. E a gente tá indo pro final, mas eu queria te perguntar qual que são os planos pro futuro. Estamos com canal, dando aula. Então, eu gosto muito de produzir para as redes sociais, Aham. mas eu Você tem sou. livro escrito? Eu tenho uma HQ saindo aí. Uma HQ. Amo. Precisa sair, inclusive, era pra ter saído em 2022. Eh, mas eu parei muito de escrever.
a parte mais de escrever artigo, essas coisas, meu Lattes anda mais assim, sabe? Eu diminui a bola no Lattes, mas meu foco é sair com umas HQs, eu acho interessante para 2023. Eu não consigo largar a mão de ser professora, então, assim, eu tenho meu trabalho nas redes, é horrível ter que conciliar 2 trabalhos, você já teve Uhum. que conciliar trabalho de produção de conteúdo e um trabalho que você bate ponto 8 horas, então é muito complicado. Mas ainda, pra mim, a minha essência sempre vai ser professora, e não é porque eu tenho um desencanto com as redes, mas eu vejo que as coisas são de ondas que vêm e É, vão, sabe? é. Então não é que eu tenho um desencanto, eu tenho um pé no chão de que Uhum. hoje a gente tá bem no Twitter, né? Aí um bilionário mimado pode comprar a rede e querer fazer o que quiser com a rede. Então, Exatamente. assim, a gente vê que a gente não é dono dos meios de produção, tal qual o Monark acreditou um dia. Oh, meu Deus. Então, assim, a gente tem que ter muito pé no chão e a minha essência é ser professora. Então, assim, eu quero morrer professorinha, sabe? Aham. Daquele jeito professoral. Mas eu acho que para 2023 eu tenho que focar, por exemplo, de terminar essa HQ. Eu preciso reorganizar como que eu produzo conteúdo frente. A produção de conteúdo para o YouTube, Twitch, mudou muito, assim. Até a Aham. modelagem de fazer muito corte. As coisas estão muito caóticas e muito, Aham. assim, exigindo muito da gente. Sim. E aí, sabe o que falta na esquerda, gente? Dinheiro. Falta. Sabe por que falta dinheiro? A gente precisa pagar as pessoas para elas trabalharem, serem remuneradas da forma mais justa possível. Entendeu? Então, Exatamente. apoie seu produtor de Já conteúdo, aproveita e qualquer deixa um. o canal. Ó, Doutora Drag no YouTube, e vou deixar até o apoia-se, viu? Dão, por favor. Apoia-se, apoia.se/Doutora Drag. É Doutora Drag, espero que não. Espero que não seja Dimitra Vulcano. É Doutora Drag. Apoia.se/Doutora Drag. Porque é importante, porque na verdade, por trás de uma pessoa, existem várias pessoas trabalhando. Aham. Comigo trabalha intérprete, legenda para ter acessibilidade, tem uma produtora, às vezes tem roteirista, tem edição. Então, olha o tanto de coisas que tem e o tanto de pessoas. E é lógico que eu sempre dou preferência para não trabalhar com homens héteros cisgêneros, mas eles entendem. Quem me acompanha, inclusive eu tenho muitos apoiadores homens héteros cisgêneros, Aham. então façam a sua parte. É isso. Dimitra, muito obrigada. Muito bom trocar com você. Acho que são coisas muito legais. A gente tá na internet, né? E aí poder trazer esse papo aqui para o podcast, eu fico muito feliz. E eu admiro seu trabalho há muitos anos, desde o Facebook, quando a gente fazia textão, você lembra? Ai, eu amo textão. Saudades, textão. Saudades, textão. Ai, muito obrigada, viu? É isso. Eu adorei o convite, fiquei muito feliz. Ai, que Tá bom. aqui hoje. Você ouvinte, ó, segue lá o canal, apoie-se. Tem Instagram também, é Dimitra? Tudo é Dimitra Vulcana. É isso. Até no cu é Dimitra Vulcana, gente. Ai, eu fui verificada no cu. Entrem no meu cu. Ô, gente, cadê o Lança Braba no cu? Vamos lançar a Braba no cu, gente. Inclusive, já abre o cu do Lança Braba antes de lançar esse episódio, porque senão outras pessoas podem usar seu cu. Olha. Ouvinte, é sempre uma delícia estar aqui com vocês. Esse foi um ano muito delícia. Queria agradecer vocês. A gente conquistou muitas coisas nesse podcast. A gente foi indicado, foi finalista do CCXP Awards. Essa equipe maravilhosa. A gente volta no ano que vem com mais novidades, mais convidados incríveis. Agradecer essa produção incrível que eu amo tanto, essa família Lança Braba, aquelas bem da família Lança Braba. Virou empreendedora, né? Spotify, um puta de um parceiro, assim, a gente estreitou laços, sempre chamem a gente pro escritório de vocês, tem comidinhas gostosas. Ah, eu já fui numa festa do Spotify, nossa. Vocês ouvintes, assim, vocês são essenciais, assim, pro nosso trabalho. Eu sempre falo, quando me perguntam sobre o Lança Braba, eu sempre falo que pra mim é um lugar de muita felicidade, porque a gente tá disputando aí até o que é MesaCast, sabe? E eu não tinha percebido isso. Enfim, vou fazendo coisas muito no automático, mas não tem muitas mulheres negras à frente de MesaCast, né? Então eu fico muito feliz, assim, da audiência de vocês, quero agradecer de novo. Tamo junto e até o ano que vem. Bye! Eu vou pra cá, né?